meus amigos, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família e sejam todos bem-vindos com a graça de Deus, porque estamos começando aqui na Rede Século XXI, nosso programa Vida e Saúde, programa que tem essa marca registrada da união entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui fé e medicina caminham sempre juntos e quem ganha com tudo isso? Eu e você, sabe por quê? Porque, primeiro, que a gente vai conhecendo como funciona o nosso corpo e nos prevenindo através de grandes orientações dos nossos profissionais sobre aquelas doenças que tentam roubar e tirar a nossa paz. Já se encontra nos estúdios do Vida e Saúde o Dr. Márcio Baltazar, médico neurologista, professor doutor do Departamento de Neurologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, aceitou o nosso convite para falar hoje sobre Alzheimer. Esse é o tema de hoje. O que é? Quais são os sintomas? Tem prevenção? Tem cura? Tudo isso a gente vai abordar hoje com o Dr. Márcio. Mas não é só isso, temos o nosso momento também de oração, onde eu quero rezar com você e por você. Para você participar, estamos ao vivo, 0800 777 0021, 0800 777 0021 ou pelo fixo 19 3871 9620, 19 3871 9620. A nossa superprodução preparou a matéria sobre Alzheimer. Nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo para darmos início ao bate-papo com o Dr. Márcio sobre esta realidade Alzheimer. Sejam todos bem-vindos e vamos à matéria. O Alzheimer é uma doença degenerativa do cérebro, que é incurável e se agrava ao longo do tempo. Em sua maioria, atinge pessoas entre 60 e 90 anos. Estima-se que no mundo 35 milhões de pessoas sofram com a doença. Somente no Brasil, são mais de 1 milhão. Ao passar dos anos e com a chegada da idade, é normal que ocorram esquecimentos com uma certa frequência. Porém, deve-se ficar atento aos outros sinais da doença. Os principais indícios são falta de memória para acontecimentos recentes, repetição da mesma pergunta várias vezes em curto espaço de tempo, dificuldade para acompanhar conversas ou desenvolver pensamentos complexos, dificuldade para encontrar caminhos conhecidos, irritabilidade, aumento da agressividade, interpretações erradas de estímulos visuais ou auditivos, afastamento do convívio social. Como a doença progride, as limitações ficam mais claras e graves. A pessoa passa a ter mais dificuldades como dificuldade em realizar atividades rotineiras, dificuldades com a fala, perde-se dentro de sua casa e fora dela, pode ter alucinações, necessita de ajuda para higiene pessoal, isto é, lavar-se e vestir-se, dificuldades para comer, incontinência urinária e fecal. Em seu estágio mais avançado e terminal, se tem a perda praticamente completa da memória e dependência total de terceiros para atividades rotineiras do dia a dia. Fique tranquilo, todos esses sintomas a gente viu aí, esclarecendo, etc., mas a gente vai abordar hoje um por um deles, enfim, para que a gente possa entender certinho. E eu quero que você também me ajude a acolher hoje o tema Alzheimer. Conosco aqui o Dr. Márcio Baltazar, médico neurologista, professor, doutor do Departamento de Neurologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Aceita o nosso convite e brilhantemente está aqui hoje para nos esclarecer tudo sobre essa realidade Alzheimer. Dr. Márcio, seja muito bem-vindo. Que honra recebê-lo aqui nos estúdios do Vida e Saúde, doutor. Obrigado, Frei. O prazer é meu. Espero contribuir para tirar a dúvida da maioria das pessoas. Eu tenho certeza que as pessoas... O tema é muito interessante, doutor, assim, porque é uma realidade que ninguém escapa, doutor, ou seja, como que é, o que é isso? O que é um Alzheimer? A gente viu o sintoma, o que é esse Alzheimer? Não é que ninguém escapa, é que o envelhecimento aumenta muito o risco de vir a ter, mas se todas as pessoas vivessem 150 anos, 130 anos, será que todo mundo teria? Você acredita que não. Entendi. Então é uma doença que uma parte da população vai ter, que tem muito a ver com o envelhecimento e outra parte não vai ter, embora seja muito prevalente. Então, a doença de Alzheimer é uma doença cerebral, né? Então, que causa sintomas mentais, né? Tanto memória, linguagem, atenção, orientação, depressão, apatia, etc., causada por algumas proteínas anômalas que se depositam em áreas do cérebro específicas. Proteínas? Proteínas anômalas, são proteínas que são produzidas no cérebro comum, normal, mas que em excesso acabam causando a morte de neurônios, que são as células do cérebro. Então, dependendo da área do cérebro onde se começa esse processo, há o sintoma correspondente. Então, por exemplo, há áreas no cérebro que são indispensáveis para a aquisição de novas informações ou de novas memórias.
Em geral, é onde começa a patologia da doença de Alzheimer e aos poucos isso vai se espalhando para as outras áreas progressivamente. Ô, doutor Márcio, você falou algo muito interessante, né? A sua resposta é muito boa. O senhor falou assim que algumas pessoas vão ter, outras não vão ter, então, etc. Tem alguma coisa que desencadeia ou isso faz parte do processo natural da vida, do envelhecimento, doutor? Então, não faz parte necessariamente, embora o envelhecimento seja o maior fator de risco. Então, tem muitos idosos que não têm a patologia da doença de Alzheimer. Isso não é muito conhecido por quê. O estilo de vida, doutor, durante o ano, né, durante o tempo de vida, pode levar a contribuir, doutor? Sim, está cada vez mais claro que há pessoas que têm uma vida mais saudável, que têm mais controle adequado de fator de risco vascular, como pressão alta, diabetes, colesterol, sedentarismo. As pessoas que controlam isso adequadamente têm menos chance de desenvolver doença de Alzheimer. Entendi. As pessoas, um fator muito importante de proteção para a doença é o nível de atividade mental durante a vida. Então, por exemplo, pessoas mais escolarizadas ou pessoas que têm um nível de atividade mental mais robusto têm menos chance de vir a ter. Então, a ideia é dar exercício para o cérebro? Então, exercício é uma possibilidade, mas o que eu prefiro dizer é ter uma vida mentalmente ativa, né? Não assim, necessariamente... Doutor, assim, um hábito de leitura, um hábito... Sim. Primeiro, a escolarização formal já é um fator. Segundo, o que eu quero dizer, talvez, com atividades de vida real, é manter uma vida com propósitos, manter uma vida com objetivos, mesmo no envelhecimento, mesmo após a aposentadoria, frequentar cursos de interesse, cuidar da casa, ter responsabilidades financeiras. Não exatamente, se acomodar. Não se acomodar. Embora existam, sim, terapias para tentar estimular o cérebro com neuropsicólogos em geral. Ou seja, doutor, assim, eu fico imaginando quem está em casa assistindo, então, é uma boa leitura, fazer palavra cruzada, jogar xadrez, ou seja, atividade que exige uma certa concentração, um pensamento, isso ajuda, sim, doutor? Tudo isso ajuda. Manter-se interessado na vida da família, manter-se interessado nas finanças, interessado enfim, nas atividades cotidianas, nas notícias, no que está acontecendo com o mundo, hábitos de leitura, enfim, tudo isso ajuda. Diminui o risco, vamos dizer assim. Ele falou uma coisa interessado na vida da família, não interessado na vida alheia. Exato. Né? É diferente, interessado na vida da família, não na vida alheia, viu? Ô, doutor, assim, tem alguma idade, olha, preste atenção a partir dos 50, 60, ou não existe isso, doutor? O mais comum é acima dos 65 anos. Acima dos 65 porém, existem as variantes da doença pré-senis, abaixo dos 65 anos. Então, eu tenho pacientes de 40 anos, tem uma variante genética da doença que passa de pai para filho. E existe fator hereditário, então? Sim, existem muitos fatores hereditários, mas existe um subtipo que passa de pai para filho que é muito raro. Entendi. Menos de 2% dos casos. Se desenvolve depois dos 65 anos, lá aparece. Em geral, essa genética é mais jovem que os 65 anos. Né? Entendi. Agora, em relação à hereditariedade, tem mais de 100 genes envolvidos e a forma como eles interagem ainda não é completamente conhecida para definir quem vai desenvolver e quem não vai, exceto essa forma específica que eu falei, que passa de pai para filho, que se conhecem as mutações, mas isso é raro, não é cerca de 1 a 2% dos casos. Ô, doutor Márcio, é comum a gente ter dúvida, meu Deus, será que eu fechei a porta da casa? Será que eu fechei a janela? Será que onde está a chave do carro? Onde é que eu deixei isso aqui? Ou seja, isso é natural, comum, porque o nosso corre-corre, a distração, enfim, a gente às vezes faz coisas sem atenção devida, então a gente esquece fácil. Não é esse tipo de esquecimento não que é sinônimo ou sintoma do Alzheimer. Não é esse tipo. Em geral, isso a grande maioria das pessoas tem, sobretudo dadas as condições contemporâneas, de ter várias coisas para fazer ao mesmo tempo, e ter ansiedade, e ter dormido mal à noite, e ter sintoma depressivo. Então, isso leva à inatenção, a brancos, né? Por exemplo, vai na geladeira, o que eu vim fazer aqui exato, mesmo? Então, isso não necessariamente é doença, sintoma de doença de Alzheimer. Isso pode ter várias outras causas, benignas em geral, mas que podem ser avaliadas, por exemplo, a ansiedade é uma causa disso. O doutor Márcio,
Você falou assim que é interessante assim analisar se a tua vida, o teu histórico de vida foi assim relativamente saudável, então menos os riscos de se ter. Por exemplo, assim, na vida, Alzheimer versus bebida versus cigarro versus isso aquilo, combina? É um casamento perfeito ou não? Como eu disse, quase todo fator de risco para doença vascular, como hipertensão, diabetes, que são acelerados, por exemplo, por tabagismo, alteração do colesterol, etilismo pesado, são fatores de piora. No etilismo, por si só, em excesso, ele pode ser tóxico para o neurônio, pode causar degeneração cerebral só pelo etilismo em si. Porém, tem alguns estudos, ainda isso não é ainda completamente conhecido, mas é um pouco controverso, que uma taça de vinho pode fazer bem para a proteção dos sintomas, né? E não só a taça de vinho, mas a dieta mediterrânea. Entendi. Que envolve grãos, peixes, cereais, exatamente. Tudo isso ajuda a prevenção. Diminui o risco novamente. Agora, doutor, a gente percebe assim, de repente, aquele neto, aquele filho, nossa, o meu pai se lembra situações assim da sua infância, nunca tinha dito antes, enfim, aquela situação histórica, enfim, detalhes, né? Mas assim, nossa, que memória, poxa, a pessoa já tem 80 anos, 70 anos, que memória, mas de repente se pergunta o que tomou de café da manhã, o que almoçou, não lembra. É isso que a gente tem que começar a perceber, doutor? Isso é típico do problema, né, de memória, porque essa memória do passado, em geral, ela está consolidada. Então a pessoa já consegue... Já arquivou. Ela consegue lembrar detalhes disso. E muitas vezes o problema é com a aquisição de informação nova. Conforme a doença vai evoluindo, esse passado também vai se perdendo. Mas quanto mais próximo do presente, aliás, se perde o quanto mais próximo for do presente. Então, muitas vezes, há pacientes que começam a achar que estão indo na própria casa, mas que querem voltar para casa porque a casa que eles têm na memória é a casa da infância. Então, eles querem voltar para a casa que eles conheceram Não reconhece o ambiente atual, a memória atual. Isso chega a um ponto que, às vezes, é até... de lembrar da casa da infância. Ele quer voltar para a cidade dele, que ali não é aquela cidade, aqui não é Valinhos ou não é Campinas. Ok. Doutor, chega um momento também, uma situação, conforme a evolução dessa doença, onde a pessoa ela não reconhece os próprios, os filhos, etc., a esposa. Sim, chega a acontecer? Chega, isso é comum. Às vezes não se reconhece a si próprio no espelho, né? Isso pode ter diversos motivos, dependendo da área do cérebro que pega. Há algumas áreas que fazem parte do processamento de informação visual, há outras relacionadas realmente à memória, que pode não se lembrar. Então, eu já tive paciente que olhava no espelho, conversava com o espelho como se fosse o pai dele. Olha que interessante. Porque ele via um senhor grisalho e ele achava que ele não era tão velho. A memória dele está lá atrás. Parecido fisicamente, né? O pai... É comum pais e filhos serem parecidos. E ele achava que era o pai dele, né? Porque ele não era idoso daquele jeito, não tinha cabelo branco, enfim. Perdeu a referência. É comum chamar a esposa de mãe, ou não reconhecer os filhos como filhos, porque são velhos, são mais velhos, né? Então ele lembra do filho quando tinha 10 anos, quem é esse homem de 40? Entendi. Né? Mas isso já é um estágio bem avançado, doutor. Sim, um estágio moderado para avançado já começa a ter Agora, como é que, doutor, a pessoa que está nos acompanhando agora, assistindo o Vida de Saúde, que tem lá, já está entrando na casa dos 60, 65, etc., o que pode fazer? Tem algum exame que ele pode fazer, doutor, assim, para perceber, doutor, isso que o senhor está falando, assim, eu estou sentindo esse esquecimento já repetido, etc. O que eu posso fazer? Existe. O diagnóstico é clínico. Mas existe uma coisa que isso não é uma regra absoluta, mas é muito comum, em que a pessoa que tem muita queixa, em geral, ela não tem problema. Em geral, quando a família vem contando os problemas e o paciente nega, ou a pessoa nega, aí é problema. Claro que existem exceções e não é sempre assim. Mas o diagnóstico é clínico, então é preciso ter uma boa história, você parar para ouvir a história sobre o que é esquecimento, o que é dificuldade em tomar decisões, o que é dificuldade em participar da vida financeira da família, orientação espacial, sintomas psiquiátricos, etc. E isso é complementado por testes que existem. Pode acontecer, doutor, assim, nessa questão involuntária da evolução da doença, enfim, a pessoa ela toma algumas atitudes e depois ela é cobrada, mas ela nega no sentido de, eu não fiz isso, não foi o que fiz. Assim. Não é que ela esteja mentindo ou omitindo a situação, é que realmente já é um agravante da situação. Sim, isso é muito comum, né?
Uma situação muito comum no consultório e muito relatada é uma pessoa que guardou um dinheiro ou um pertence e não lembra onde pôs, e ele não lembra nem que guardou. E ele começa a acusar terceiros de terem pegado. Né? Onde colocou minha... Ah, só pode ter sido a fulana. E aí começa a achar que ele está sendo perseguido, ou alguém está o roubando, por exemplo. Doutor, uma vez que começa esse processo, né, hoje a medicina ela tem como, claro, fazer o diagnóstico, clínico, etc., medicamentoso futuramente, a gente vai falar do tratamento, mas assim, uma vez que começou o processo, o processo que vai aumentar. Isso, infelizmente, é uma das santos grau do estudo em pesquisa em doenças neurodegenerativas. Porque todas as doenças degenerativas, uma vez que começa, a gente não consegue interromper o processo, a grandíssima maioria delas. Então, porque há vários mecanismos patológicos de perpetuação desse processo degenerativo. Então, em geral, vai piorando. Existem medicações que podem ajudar um pouco a segurar essa progressão ou tratar os sintomas que causam mais problema, como, por exemplo, agressividade, ideias delirantes. Então, tudo isso é passível de ser controlado por medicação. A pessoa pode, doutor, assim, em um certo momento, estar na rua, dirigindo, etc., e, de repente, onde é que eu moro, né? E se perder, sim, ou sair para caminhar e não achar mais o endereço, doutor? Sim, também é comum, né? É comum se confundir, e às vezes é um dos primeiros sintomas, né? E, sobretudo quando a pessoa é mais jovem e é muito ciente do próprio comportamento, enfim, e ela começa a notar que ela está com dificuldade. Isso é um problema justamente por isso, de não conseguir, por exemplo, se recordar de um caminho que lhe é familiar, que era para ser familiar. Até o filme recente que foi indicado a Oscar, Para Sempre Alice, é uma pessoa, professora universitária, jovem, e que começa a notar... Qual é o nome do filme? Se não me engano, é Para Sempre Alice. Então, é uma boa indicação para, de repente, a família assistir junto para entender essa realidade. Para Sempre Alice, é uma boa indicação, viu? Não estou ganhando nada para falar do filme. Mas é para a gente entender o conceito, é bem interessante. Que envolve tudo isso, né? Agora, o doutor, nesse sentido, assim, por isso que é importante a família entender também. O problema não é só da pessoa, né? Do pai, da mãe, do vovô, da vovó, mas a família tem que entender, porque conforme o andar da carruagem, essa pessoa que está com Alzheimer, ela pode não reconhecer mais os filhos, não reconhecer mais a esposa. Então né, há muitos filhos assim que começam a chorar, porque o meu pai não reconhece mais, minha mãe não me reconhece mais, não sabe nem quem eu sou, me sinto amado, não me sinto amado, me sinto assim. Ou seja, não é problema dele, né? Não é problema, é a doença que está ali tentando apagar as referências, as memórias que essa pessoa tem, né, doutor? Há uma tendência, às vezes, bem na fase inicial da doença, dos filhos ficarem bravos. Pai, já falei 10 vezes, e o senhor não lembra, não liga para o que eu falo, e não sei o quê, e ele esqueceu, né? Realmente é orgânico. E isso, o senhor falou, é muito importante, porque há essa cobrança e essa exigência e, de repente, criam-se atritos e tensões desnecessárias pela falta de informação, de conhecimento, né, doutor? E o paciente, às vezes, fica mais agressivo por conta disso, porque ele acha que não foi falado para ele é novo. Realmente. E realmente é novo, né? Porque a informação chega, mas com a mesma velocidade que ela chega, ela também ela é deletada. Rapidamente. Ela é deletada do Ela não sistema. chega a ser consolidada. É uma memória que não se consolida. E aí a pessoa, no momento, ela lembra, mas pode ser apagada em minutos. Né? Olha que interessante, gente. Hoje o assunto é Alzheimer. Conosco aqui um dos maiores especialistas que esse planeta tem, o Dr. Márcio, está aqui hoje. Então, gente, eu vou chamar o nosso primeiro intervalo. Ligue para o seu vizinho, ligue para a sua vizinha, a pessoa que seu amigo tem mais de 60 anos, ou para a família que, de repente, suspeita que esse caso está começando na casa, na família de alguém. Ligue para assistir, para interagir, para fazer sua pergunta, viu? Esse é o Vídeo de Saúde, ele é seu. E por ser seu, vai para um intervalo, mas volta, claro, só para você. Não sai daí, a gente volta, viu?